Hoje tem convidada estreando no nosso programa, seja muito bem-vinda, Natália Gheldini. Obrigada pela presença, viu, Natália? Obrigada, prazer recebê-la. Obrigada. Espero que seja a primeira de muitas participações. Sim. Sinta-se em casa, porque de fato a casa é nossa. Obrigada. Natália, hoje você traz uma dica muito interessante. A gente já tem levantado aqui um pouquinho essa bandeira da alimentação mais saudável, mais equilibrada. Mesmo para aquelas pessoas, não só que querem perder peso, mas para todo mundo que quer, de fato, viver bastante e viver bem. A alimentação é fundamental. E hoje você traz uma dica com nutrientes bastante benéficos. É um frango com crosta de fibras. Isso, exatamente. É uma crosta de fibras, assim, bem gostosa, né? Diferente, que a gente tem a chia, que é rica em ômega 3, a castanha de caju e o gergelim, né? Então, assim, é para variar um pouquinho o frango grelhado de todo dia, né? De quem tá fazendo dieta, o pessoal geralmente faz o frango grelhado, só frango grelhado com a saladinha, o arroz integral. Então, não tem problema a gente dar uma incrementada no frango para ele ficar mais gostoso. Adorei. Né? Dá uma repaginada nesse franguinho nosso de todo dia. Gostei. Vamos começar a preparação do prato, então? Frango marinado com crosta de fibra, sugestão da Natália Gheldini, hoje pela primeira vez no programa. Então, primeiro, a gente vai fazer a marinada, né? O que é a marinada? É pra gente dar sabor nesse filé de frango, tá? Então, a gente coloca num potinho assim o frango. Eu gosto de usar o limão siciliano, que ele dá mais sabor do que o outro limão, tá? Então, a gente deixa bastante, pode colocar bastante, que ele fica bem gostoso, tá? Pode ser meio, esse daqui no caso tá com bastante caldo, bastante suco, então não precisa de mais, só meio foi o suficiente, tá? Aí agora o alho, né, pra dar o tempero. E os brasileiros têm costume, né, de usar o alinho picadinho, o moído. Sim, exatamente, dá um sabor maravilhoso, né? E o alecrim, para quem não gosta de alecrim, tem gente que não gosta, né? Pode usar qualquer outro tipo de erva, né? Que dá para dar mais sabor ainda no frango. Legal. Então aí você deixa ele assim, marinando. Quanto mais tempo deixar ele marinando, mais pega o sabor do alho e do alecrim, né? No mínimo quanto tempo, Nath? Meia hora, 40 minutos, tá? Perfeito. Aí aqui a gente já vai grelhar, né? Mas deixa ele pegando bastante o sabor para ficar mais gostoso. Aí, antes de colocar o mix de fibras, a gente grelha, tá? Certo. Deixa eu tirar aqui. Então aqui, aí coloca um fiozinho de azeite, né? Só para não grudar na panela. É legal que a gente sempre ouve falar, né? Todos os médicos comentam, a chia faz bem, gergelim faz bem, mas a gente não sabe como aproveitar isso no nosso cardápio. Então essa é uma sugestão interessante. Sim, facinho a preparação, não tem segredo, até quem não tem muita habilidade vai tirar de letra. Uhum. Na verdade, o que a maioria das pessoas fazem é colocar em salada, tudo fica super gostoso também, mas essa ideia do frango é mais gostosa ainda. Aí assim, depois que deixou marinando, se quiser tirar o excesso do alecrim, pode tirar também, mas se não, pode deixar desse jeito, não tem necessidade, tá? Reforçando aqui em função do nosso tempo, a gente já colocou na frigideira, mas em casa é importante que você deixe aí pelo menos uns 30 minutinhos, uma meia hora, esse franguinho, né, o filé do frango descansando nessa misturinha, tá bom? Aí, enquanto o frango ele tá grelhando, eu vou fazer a mistura das fibras pra gente empanar, né, empanar saudável o nosso frango. Então, aí é só você colocar a castanha de caju, a chia e o gergelim. Tudo num prato, né? Aí a gente vai misturando tudo. E fica uma delícia, né? Tanto peixe como frango com a crosta. Sim. Eu adoro. E a gente pode pôr a luva de novo. E é uma alternativa que a gente tem para variar. Mas é difícil pode pensar fazer, todo dia, sim, não é? Pode fazer tudo Natália, separado. uma mistura, né? é almoço, é Isso. jantar. Com certeza. E aí pode fazer separado também, só a crosta de chia, só a crosta de castanha de caju, né? É super saudável e
misturado fica mais gostoso, né? Mas assim, tem várias coisas também. E tem mais fica em linhaça, benefícios ainda, né? sim, tem linhaça, tem quinoa, tem várias coisas que você pode misturar e fazer mix de fibras diferentes, né? Não necessariamente precisa ser só isso, né? Tem várias outras fibras que dá pra misturar. Aí aqui assim, como a gente já temperou o frango, eu comprei tudo sem sal, né? A chia não é sem sal, é sem sal normalmente, mas a castanha de caju você pode comprar já assim, moída, né? Ou então, se não encontrar, pode ser a inteira mesmo, e é só bater um pouquinho no liquidificador. Fritura em casa. Isso, que aí ela fica assim. E comprar sem sal, né? Pra não ficar salgado o frango. Perfeito. Assim é bom, quanto mais tempero a gente coloca, temperos naturais, menos sal também a gente adiciona. Precisa na né? receita. Exatamente. Então, eu costumo colocar o sal agora nessa mistura para temperar o frango, né? Se quiser colocar antes também não tem problema, tá? Mas assim, evitar caldos, né? Caldo de galinha, esse tipo de condimento pronto, né? Não tem necessidade. Assim fica super saboroso e não tem necessidade, né? O interessante foi aquilo que você falou, é o mínimo de sal que a gente usa, exatamente pela população brasileira consumir muito mais sódio do que o recomendado, diversas pesquisas apontaram isso, nós trouxemos esses dados recentemente no programa, então vale a pena a gente ter esse cuidado especial e essa consciência mesmo, né? Eu acho que é questão de maturidade, a gente tem que se preocupar com o que a gente oferece para o nosso corpo, porque ele vai ter relação direta com o estado. Então, se você de repente, Tati, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, reclama que está sempre com probleminha de saúde, mas não cuida da alimentação, a gente tem que fazer um pouquinho da nossa parte também, Sim, né, Natália? claro. Às vezes a gente sempre culpa o outro, alguém ou uma situação. Não, a alimentação depende um pouquinho da nossa boa vontade, da nossa dedicação, do nosso esforço. Sim, disciplina, né? Disciplina. Disciplina para fazer as coisas e é E tão só ir se gostoso adaptando, preparar, né, um prato, é tão gostoso a gente fazer alguma coisa. Nós, né, preparar, comer, é super gostoso, né? É prazeroso mesmo, né? E aí uma vez ou outra você, de repente, né? Tati, mas eu gosto de uma sobremesa ou um prato um pouquinho mais rico, né? Em calorias, com um pouquinho mais de gordura. Mas separe, não sei, uma vez na semana, Sim. 2 vezes na semana. Nada é proibido, né? Sim. Só pra... Equilíbrio, Isso. tendo equilíbrio. Aí eu coloquei um pouquinho de sal agora, né? Rapidinho, né, Nath? É, bem rapidinho. É só se tiver o franguinho e as coisinhas já em Adorei. casa, só pode fazer agora, se quiser. Então, aí a gente vai fazendo a crosta assim. Geralmente, eu faço assim, eu vou apertando para grudar bastante as fibras, entendeu? Porque se você só jogar por cima, fica pouquinho, ela não gruda muito. Então, assim, a gente vai apertando mesmo para grudar e fica bem gostoso. Reforçando aqui, então, para um filé de frango, nós usamos o limão siciliano. Um limão siciliano, aqui como ele tinha bastante suco, meio limão foi suficiente. Alecrim, se você não gostar do alecrim, pode substituir por uma erva da sua preferência. Um dente de alho amassadinho, que a gente deixou marinando, então, no suco do limão, o dente de alho e o alecrim. Deixa ali por pelo menos meia hora. Para fazer a nossa crosta, uma colher da chia, uma colher da castanha de caju triturada e uma colher de gergelim. Também a possibilidade de fazer outras misturas e composições. Você sugeriu a própria quinoa? Linhaça. E uma coisa importante, porque eu esqueci de falar, é não fazer a marinada com o sal, tá? Isso é muito importante, porque se ficar muito tempo com o sal, aí acaba ficando salgado, né? Pega o sabor forte do sal. Então, a marinada é só mesmo com o limão, o alho e o alecrim, né? E você coloca o sal depois, porque se ficar 40 minutos com o sal, ele vai puxar muito o sabor do sal. E aí eu ponho o sal, então, por último e vou para a frigideira para grelhar. Legal. Então, aí a gente coloca aqui no prato, arruma bem bonito. Pode colocar assim. Adorei. em volta. Hein, turminha, você que tá em casa, não fica uma comida chique de restaurante? Às vezes a gente quer fazer um prato também para impressionar, né, Nath? Fica uma sugestão, então. Saudável, gostoso e vale a pena você fazer a crosta para aproveitar todos esses benefícios que foram citados pela Natália. Nessa composição, eu brinco aqui que eu adoro aprender as receitas, mas melhor que aprender é provar, viu, Nath? Claro. E agora, então, o momento que eu mais gosto do quadro Bom Sabor. E dá para aproveitar também para comer junto com
arroz integral, né? Uma salada bem gostosa, ou então, para variar o arroz integral, colocar um carboidrato como mandioca, né? Batata doce, para ficar mais saudável e mais nutritivo ainda. Boa ideia. E mesmo para o jantar, um filezinho desse de frango, com uma salada, um mix de folhas verdes, tomatinho, gente, pronto. E aí, quem puder, pode até acrescentar uma cenourinha, uma beterraba, um palmito. Ai, a Clara tá ótima. Esse cheirinho no estúdio também. Fica perfumado, né, o limão siciliano. Muito bom, Ná. Arrasou. Gente, que delícia que fica. Você sabe que em casa eu tenho o costume de fazer mais com peixe, né? E geralmente o salmão, mas optando mais pelo gergelim. Eu gostei dessa dica que você deu, especialmente desses 3 ingredientes. Sim. Essa combinação ficou muito boa. Fica. Castanha de caju, gergelim e a chia. Top! Todos os contatos da Natália estão no vídeo. Quero agradecer mais uma vez sua presença. Obrigada. De repente, você que está em casa, quer tirar alguma dúvida, quer receber alguma sugestão, você que busca uma alimentação de fato mais saudável, mais equilibrada. Gente, não precisa fazer aquelas dietas radicais. Ah, Tati, mas eu não consigo ficar sem comer isso. Você pode comer, mas saiba equilibrar. Tudo, gente, é costume, é hábito, é disciplina e é força de vontade. Pensa nisso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Adorei. E eu vou aproveitar que tá quentinho, muito gostoso. Gente, fui! Dica do quadro Bom Sabor de hoje. Volte sempre, Natália. Arrasou na estreia.